Olá, eu sou a Rafa Esteves Eu sou a Gabriela Vilela. Eu sou a Lívia Rangel. e está no ar mais 7 podcast. Aqui a camisa pesa e quem joga somos nós. Antes de começar, gostaria de agradecer ao nosso apoiador, a família do Plemix, a sua escola de dublagem e teatros. Com eles, esse sonho virou voz. Temos mais uma convidada super especial nesse mês dedicado a mulheres incríveis que representam o Botafogo com alma e talento. Ela é modelo, coreógrafa, bailarina do Domingão e do Caldeirão. E o mais importante de tudo, né? Ela é coreógrafa e bailarina das Fogotiers. Seja muito bem-vinda, Ana. Aninha, como você prefere ser chamada, aqui no Mais 7 Podcast. Muito obrigada, gente. É uma honra estar aqui. Estou muito feliz de estar participando desse podcast, né? Feito por 3 mulheres botafoguenses. É isso que a gente precisa cada vez mais. As mulheres tomando conta do que é nosso também. Exatamente. É isso. Ana, pra gente iniciar, né, o pessoal de casa conhecer um pouquinho de você, diz pra gente quem é a Ana dentro e fora do Botafogo, né? Acho que a primeira coisa importante a dizer é que a Ana dentro do Botafogo tem 2 facetas. É a Ana coreógrafa, bailarina, Caxias, meio dura, assim, profissional pra caramba. E a Ana torcedora, que é louca, completamente totó das ideias. Então, E fora, a Ana Carla se divide em 1000, gente. Assim, eu sou bailarina, né, do Domingão, do Caldeirão. Eu acabei de me formar em publicidade e propaganda pela FRJ. Defendi agora em abril meu TCC. Legal. Então, tava numa loucura até então. Enfim, a gente se divide também aí em modelo, faz uns bicos, né? Mas eu acho que... Acho que é isso, assim, dentro do Botafogo, como coreógrafa e como bailarina mesmo, eu assumo uma postura muito mais dura, assim, talvez seja uma faceta que eu acho que principalmente como coreógrafa, porque, na verdade, o Botafogo é um dos primeiros meus trabalhos grandes, assim, eu tenho 22 anos, então eu me formei com 21 anos, foi com 21? Não, me formei com 19, foi 2021, me formei super nova. com 19 anos em dança, me profissionalizei. E aí eu comecei a entrar no mercado de trabalho em 2022. Daí eu já fui contratada pela Globo, tô lá desde então. Arrasou, né? E Não é aí... pra qualquer um. Começou logo na Globo. Nossa, mas eu fiz bastante audição, tá? Porque o mercado da dança, ele é super aquecido, né? Uhum. E aí, cada vez mais a gente tem gente se profissionalizando porque cada vez mais a gente tem cursos profissionalizantes de dança aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, no geral. Então, o mercado tá super aquecido. Eu fiz muitas audições antes de passar pra navios de... Cruzeiros. Cruzeiros, pra dançar em cruzeiro, dançar fora. Passei pra alguns, mas eu tava enrolada com a faculdade, tava quase defendendo o TCC. Eu falei, cara, eu não vou abandonar agora, né? E a vida de cruzeiro é você embarcar no mar e não voltar nunca mais. Exatamente. Fica lá meses, Não, anos. me fala. Tipo assim, você não quer voltar porque o dinheiro que você faz, Sim. você não gasta com nada. Você tem estadia, você tem Sim. alimentação. Conhece o mundo todo. Conhece o mundo, então falam que você não quer voltar. Eu falei, cara, então vou deixar isso um pouquinho mais pra frente. E vou embarcar aqui no que o mercado me espera. Fiz bastante audição, fiz audição de carnaval, enfim. Fiz alguns trabalhos antes, já tinha trabalhado na Globo antes de começar a efetiva com esse contrato, mas fazendo uma participação de balé de novela, mas quando eu fui contratada mesmo pro Domingão, foi em agosto de 2022. Eu tinha acabado de voltar do Festival de Joinville também, que eu fui lá me apresentar, e aí logo em seguida eu já embarquei nesse contrato, graças a Deus, e de lá não saí até então. Maravilhosa. E eu me perdi um pouco no porquê eu entrei nesse assunto. Você estava contando pra gente quem é a Ana Carla dentro e fora do Botafogo. Então, e aí eu tava falando que esse é o meu primeiro trabalho, né? Grande trabalho como coreógrafa. Então, eu ainda tô entendendo o que funciona. Eu também trabalho muito com TV. Então, o que funciona pra TV não funciona pra estádio. Outra coisa. A gente tem um público 360 no estádio. A gente tem que estar Muito virando pra diversificado. todos os lados. Inclusive, eu já recebi alguns comentários. Por que vocês se apresentam na Oeste? Por que vocês não apresentam na Norte? Tá, mas isso tudo é deliberação do Botafogo mesmo. Mas a gente já conversou lá dentro e vamos ver se isso é uma possibilidade mais pra frente também, torcedor. E aí eu aprendi muito, assim, trabalhando no estádio, que é uma coisa completamente diferente, assim, acústica. Às vezes eu tenho que contar no estádio, porque a torcida tá cantando tanto, a gente não consegue ouvir a música. Né? E aí eu tenho que contar coisas que a gente não pode, né, aparecer na TV, que a gente tá cantando, Sim. contando no tempo musical. E aí é muito diferente. Então eu realmente tive que adaptar tudo que eu aprendi, tudo que eu sabia, porque, na verdade, eu me formei
numa escola de dança tradicional, que é o Centro de Dança Rio. Então a gente aprendia muito sobre danças acadêmicas. Quando eu fui pra TV, eu tive que me readaptar pro show, pra dança show, dança de TV, que você tem uma câmera passando, você não pode estar só vidrada na frente. A câmera tá passando, você tem que brincar com a câmera. E aí eu aprendi mais uma coisa agora, eu acho que isso soma camadas, assim, de conhecimento, que é trabalhar com o público de estádio. É outra coisa. Que é outra coisa. É um público majoritariamente Várias masculino. Exatamente. Diferente Várias da versões TV, da Ana, né? E incluindo essa dança no estádio, que é algo recente também. Não é Exatamente. algo que vem de histórico, né? A gente tem ali os mascotes, mas a dança em si é algo muito recente. E é até legal você falar isso, porque às vezes tiram como se fosse, elas só chegam ali e dançam, sabe? Como se Como se não tivesse tivesse uma um preparação, trabalho né? por trás, né? E eu acho que a gente vai destrinchar isso aqui um pouquinho mais adiante no podcast, mas eu não vim do tir, né? O tir é um esporte. Sim. Eu não sou do tir, eu não tenho muita vivência de tir, então eu tive que aprender e estudar muito mais, porque a gente tem duas coreógrafas, né? Desculpa, duas coordenadoras, uma coreógrafa e uma coordenadora. Eu sou coreógrafa e coordenadora da equipe do Sideline, que a gente mexe com a parte de dança. E tem a Beatriz Ribeiro, que é a coordenadora da equipe de ginastas mesmo, de atletas. Sim. Aqueles que são jogados pro alto e tal. Sim. Sim. A primeira ponta aí. fazem já- aquela as acrobacias e acrobacia. tal. Lindíssimo. Então, quem tem mais essa vivência do TIR, de fato, né, de faculdade, de universidade, que a gente tem muito aqui no Brasil, é essa parte da Bia. Então, eu tive que estudar muito. Tô até assistindo uma série agora, da aula de cowboys, Cheerleader. Gente, pra eu aprender, sabia? Porque... Todo filme e série americana é um aprendizado, né? Porque lá eles tratam muito vivem isso. isso. Vivem. Tem meninas, eu tava vendo essa série... São assim, desde novinhas elas Cara, seguem bizarro. isso. Elas se mudam de estado pra participar realmente, sabe? Isso é muito legal e é muito diferente de tudo que a gente tem aqui. É uma cultura lá, tem algumas mães até que passa pra filha. É o emprego da família. A mãe foi team leader, a filha é. A E filha todo vai mundo quer ser- seguir, né? Todo mundo quer E seguir. tem uma certa pressão dessa filha, né? Muito. Essa série que eu tava vendo episódio ontem, inclusive, que, caramba, a menina, coitada, assim, tipo, pressionada, porque ela quer seguir o caminho da mãe, mas talvez não tenha tanto talento. Sim. Sim. Então, Ana, a gente sempre faz uma pergunta aqui pra todo mundo que vem, que é uma pergunta que rola muito, eu acho que pra todos nós botafoguenses, né? Que é como você foi escolhida, porque a gente não escolhe o Botafogo isso. escolhe a gente. Tem algum momento mais marcante, assim, na sua infância, alguma coisa? Tem sim. Na verdade, eu sempre fui botafoguense, mas eu acho que a história mais impressionante é a história do meu pai. O pai dele, meu avô, morreu quando ele tinha 2 anos de idade. E antes da minha avó sequer contar da história do meu avô com o Botafogo, porque meu avô era botafoguense, o meu pai já desenvolveu um amor, foi escolhido pelas... Vamos ter que parar. Paramos. Depois Pro a gente nosso volta pra momento história do pai. Garrincha. Né? O nosso momento Garrincha são 7 perguntas e respostas rápidas que a gente faz pra toda convidada que a gente chama aqui no nosso programa. Então vamos lá, se preparem, Ana. Ai, meu Deus, ninguém me avisou disso. Primeira pergunta. Uma coreografia que você guarda no coração. Ai, com certeza a primeira coreografia que eu fiz para as Fogotiers, que era uma pegada mais jazz, que era com um hino e com uma vibe techno, assim. Então essa, com certeza, é minha favorita. Vamos lá. O jogo do Botafogo que mais te fez chorar. Pode ser de alegria ou de tristeza também, tá, Tem como gente? dizer outro, além do dia 30 de novembro de Não 2024? Não tem como, gente. né? Desculpa, eu não vou surpreender ninguém aqui com essa Deve ter resposta. sido uma experiência tanta, né? Maluco, a gente Poder foi assistir tá o ali Newton perto, Fan né? Fest. E assim, eu tenho muitos conhecidos lá dentro do Botafogo, então eles falaram, ai, Ana, sobe aqui pro camarote. Eu falei, cara, eu não vou... Aí só tinha dois ingressos, né? Então aí ia ser pra mim e pro meu irmão. E o meu pai e minha mãe estavam lá embaixo. Eu falei, não vou conseguir assistir o jogo longe do meu pai, gente, que foi quem me passou esse amor, sabe? Então, aí eu assisti com meu pai, gente, foi simplesmente o melhor dia da minha vida. Eu não tenho dúvidas que foi o melhor dia da minha vida. De tudo. Um sonho que você ainda quer realizar dentro do universo do Botafogo. Ai, meu Deus. Que difícil. Deve ser tantos, né? Tantos. Eu acho que um sonho que eu tinha até agora tá acontecendo no Mundial era de representar o Botafogo em alguma competição lá fora, assim, sabe? Legal. Isso seria muito legal, porque a Imagina. gente conseguiria levar o Botafogo pra além do futebol, né? Sim. Que eu acho que seria enriquecedor pra todo mundo. Alô, John Textor, por favor. Vambora. Trabalho, você já tá aí nos Estados Unidos. Inclusive, pra quem não sabe, as Fogotiers foram um pedido do John Textor. Olha aí, olha. Já é sempre maravilhoso. Maravilhoso. Ele é tudo. Ana, uma realização pra você.
Ai, gente. Olha, eu queria falar outra coisa, mas viver o Botafogo pra além da arquibancada, eu acho que é o sonho de todo torcedor. E quando eu fui chamada pra ser a coreógrafa das Fogotiers, eu chorei, meu pai chorou, minha mãe chorou, enfim, foi uma emoção, assim, familiar geral. Então, sem dúvidas, assim, e também eu sou modelo também do Botafogo, né, em algumas campanhas, então acho que cada trabalho que a gente desenvolve junto com o Botafogo, né, vivendo ali o clube, tipo, no dia a dia, produzindo ação, produzindo alguma coisa, eu acho que tudo isso é a realização de um sonho, assim. Ah, é lindo, né? Eu jurava. É um momento que você se sentiu mais torcedora do que dançarina ali. Mas dentro das Fogotiers, Isso. com certeza, eu acho que na vitória da gente no dia 8 de dezembro, na nossa vitória do Campeonato último Brasileiro. Acho que não tinha nem como, né? Gente, viralizou uma foto minha do Brasileirão, eu chorando assim, ó. Eu vi. Essa foto é muito Você boa. tá num vídeo. Tem dos um vídeo bastidores que eu ia você falar. aparece. Mentira. Tem um vídeo. Se eu não me engano, dos bastidores. Eu acho que é, né? Que ela fala vamos, alguma coisa no Exatamente. vídeo. Ai, gente, Se eu não me muito engano, em algum emocionante. bastidor e você aparece. Ali eu não consegui ser profissional, sabe? Tipo, aquele último jogo ali. Foi um sentimento. Tá né? maluco, o sentimento invadiu, tomou conta, não tinha como ser diferente. Uma inspiração pra você. Ai, meu Deus. A gente não preparou ela pra esse momento. Vou falar algo aqui pra você respirar. Ai, esse minuto 7 do Botafogo. Caramba! Cara, eu acho que os jogadores, sabe? Eles me inspiram, assim. Principalmente nesse último jogo que a gente teve agora contra o PSG. Eu acho que ver toda essa raça em campo. E aqui eu tô falando tudo do universo do Botafogo, né? Que eu acho que é essa a proposta. São os jogadores, assim, a raça. Igor Jesus tem me emocionado muito. Eu acho que ele também vai sentir muita falta da família Botafogo, assim, de fazer parte disso. Então, Acho tudo delicado, gente, tem de me novo. emocionado muito, então vou falar que são os jogadores que realmente, assim, minha família é uma grande inspiração pra mim. Minhas coreógrafas são grandes inspirações, eu me inspiro muito pra criar, pensando no que elas fariam, minhas dindas da dança, assim, então são grandes inspirações. Mas no universo Botafogo, assim, eu diria que são os jogadores e toda essa raça que eles têm em campo e dão sangue pela gente. Ser bailarina ou coreógrafa? Ai, meu Deus! Essa é muito difícil. Essa é a mais difícil, é a nossa pergunta 7. A nossa pergunta 7 é sempre a mais Sempre complicada. é a mais difícil. Cara, eu acho que são lugares diferentes. Eu não vou saboretar, eu prometo. Eu acho que são lugares muito diferentes. Tem que escolher, Ana. Cara, é porque hoje, com 22 anos, já tipo, no auge da minha carreira, eu diria que é ser bailarina. Mas porque eu ainda tô me descobrindo enquanto coreógrafa, sabe? Eu acho que essa é a questão, assim. Eu ainda não sei que coreógrafa eu quero ser. Então eu vou dizer bailarina por enquanto, mas pode ser que daqui a 5 minutos isso mude. Daqui a um tempo você volta aqui e a gente faz essa pergunta de novo. Pronto. Então, Tem que cobrar elas aí. Até que foi tranquilo ter esse momento 7 aqui. Já teve. não sei você, mas eu tô tranquila. Eu também tô. A pergunta não foi pra gente dessa vez, tá tudo ótimo. Então vamos voltar lá, né, pro nosso início. Você estava falando sobre Sobre o pai. É isso. Meu avô faleceu quando ele tinha 2 anos. E antes mesmo dele saber que meu avô era botafoguense, ele já começou a querer se interessar pelos jogos, assistir jogos e tal. E aí, depois, a minha avó ficou chocada com isso. E aí, quando ela começou a observar, quando ela ficou conversar com ele, ela falou, cara, o seu pai era botafoguense, você nem sabia disso, você é louco pelo Botafogo. Foi escolhido também. Ele foi muito escolhido. E aí, eu acho que eu não tinha como ser diferente, meu irmão não tinha como ser diferente. A gente foi muito escolhido desde pequena. E eu vou te falar, eu sou mais vidrada em futebol do que meu irmão. Eu amo futebol. Eu paro tudo, esse super mundial, eu não quero saber de nada, eu não quero sair da casa, eu só quero assistir os jogos, entendeu? Inclusive, eu vi que você estava outro dia na FanFest, muito legal! Sim. E aí eu ia falar, cara, eu queria muito ir, mas eu sou supersticiosa, gente, botafoguense. Não E tem aí eu como comecei ser. a assistir os jogos do lado esquerdo do meu sofá, com o ventilador desligado, com meu pai deitado no chão. Eu não quero mais saber de nada. Tá funcionando, eu não vou sair de casa pra assistir. Seu pai tem que continuar lá no chão, então. No chão, Sabia que eu deitado, tô pensando atravessado sobre no isso. Eu tapete. estou com muito medo de sábado, que tá todo mundo querendo, que é sábado, porque todo jogo eu tenho visto em casa. Porque eu ia depois do trabalho, ou nessa semana foi quando eu estava trabalhando, então dei aquela sumida ali pra ver o jogo. Eu tô com receio de sair de casa. Eu tô assim, Deus, eu saio de casa ou eu realmente tô surtada. Mas e a posso gente falar uma coisa? No último jogo a gente perdeu, então pode mudar. verdade, Lugar. É verdade. E o é último verdade. jogo a gente Tava tava quebrado. É verdade. E eu vi sozinha. Teve uma vez que o Vitor tava comigo, aí ele chegou no meio do último, aí o primeiro a gente ganhou, tadinho, pra também não falar que o bichinho quer. Vai sobrar pro Vitor. Não é, esse ano ele tá muito pé quente, defendendo. Ai, Mas vamos, voltando a você.
Desculpa, eu me perdi. Aí a gente tava falando Que o seu pai, pai. ele É isso. escolheu o Seu irmão. Botafogo. E você aí também eu não foi tinha como, escolhida. não tinha como ser tinha diferente, como, né? gente. Eu desde pequena amava em todos os jogos, na época do João Avelange ainda. Sim. Eu vivi muito aquele estádio, eu entrei de mão dada com o Sidorf. Ai, meu Deus. Falamos sobre o Sidorf no episódio 2. Eu vi um corte. Todo muito legal. todo mundo que via o Sidorf ficava assim pro Sidorf. Então Sim. imagina você entrar de mão dada De com mão o dada com Sidorf. Você ele. devia ser novinha, porque você tem Eu 22. tinha 10 anos. Era uma bebê. Era bem pequeno. Meu tinha sonho 10 sempre anos. foi essa criança que entrava de mão dela. Ai, Podia mas ser com qualquer um, gente. Eu acho que o Nunca Botafogo entrei. podia Não, fazer queria uma estar com o ação Louco de Abreu. pessoas acima de 30. Nós Gente, também somos crianças interiores. só não dá pra Seria botar muito legal, tá? Seria muito legal. Jogar isso lá dentro? Por favor, a Olha só, criança- lembra da gente, tá? Eu sou uma criança que Por não favor. tive essa No dia das oportunidade. crianças. No dia das Deus. crianças. Desperte a criança, A gente que aí se você realizou. é o slogan. Fala pra eles. Fala pra eles lá que a gente teve Só essa que ideia aqui. com o Arthur tem que botar alguém. Não pode ser tão alto, né? Vai ficar. É, gente, por É, favor, verdade. senão... Amiga, eu entro ajoelhada. se precisar. Eu só quero entrar com alguém lá. Seria um sonho. Eu tava de mão dada com o Sidorf, que tava na minha frente, Jefferson. Nossa, Pra morrer, né? Era pra te falar. você zerou a vida. Literalmente um sonho. Eu tenho fotos desse momento, mas eu não vou Manda mostrar pra porque gente são depois, muito constrangedoras. Era uma criança muito esquisita. Ai, mas eu acho que eu mostraria mesmo assim. Eu teria um orgulho, eu botaria um quadro lá em Gente, eu- casa. eu consigo. Não, mas a foto que eu tirei era aquela câmerazinha, então É. só tirou minha mãozinha assim, ó. Então, Ana, Mas, Ana, você. Como que. Eu achei que você ia falar um pouquinho mais do seu pai, por isso que eu não quis interromper de Aham. novo. Mas conta pra gente como que foi que você despertou esse encantamento assim. Agora eu acredito que a dança vai ser minha profissão. Tá. Então, eu comecei a dançar com 4 anos de idade. Uhum. E aí. nossa, bem pequeno. Muito pequena. Eu tava descendo as escadinhas da minha escolinha. Uhum. Aí eu vi meninas fazendo aula de dança. Falei, mãe, eu quero fazer também. E a minha mãe era sapateadora, quando ela era mais nova. Ah, então Já tinha tá no uma dança sangue, ali na já tá no veia. sangue. Vivência. Só que ela nunca quis, acho que, impor nada, né? Então ela foi deixando acontecerem as coisas. Aí quando eu era criança, pedia pra fazer essa aula com 4 anos, comecei a fazer aula de dança, aí eu parei, aí eu entrei no Centro de Dança Rio, que foi a escola que eu me formei. Eu fiz balé lá também. Mentira! Só que eu ficava lá atrás. Você se escondendo ali. Tava com vergonha de gravar aqui, né, Gabriela? Gente, eu fiz dos 2 aos 12, tá? Faz muito tempo. Tenho 28. Caramba, Mas de ainda tem 2 uma a bailarina 12. aí, ó. Você já fez alguma dança? Mas eu entrei na ponta e falei, um É beijo. uma tristeza, né? O sonho de todo O mundo. sonho da minha vida era ser bailarina. Meu pai não deixou. Papai, sei que você tá vendo esse podcast. Meu pai não deixou eu fazer balé. Eu fiz street, fiz jazz, mas o balé, que era o sonho da minha vida, ficar numa ponta. Meu pai falou que eu não podia fazer, sei lá, por causa de quê? Por causa da coluna, por causa do meu crescer. Gente. Não fiz, ele traumatizou. Eu tenho esse trauma de não ter feito balé. Mas é o sonho de toda menina subir numa ponta. Depois que você sobe, você sofre. É, É. dói tudo, né? Aí parece que você quer voltar no passado e falar, nunca Dói mais eu muito. peço. Mas foi o que eu falei. Eu subi na ponta e falei, pra mim é isso. Deu. Ficamos por aqui. Subi e desci. Era isso. Final da temporada. E aí, eu fiz um aninho de aula nesse curso, mas assim, ficava muito caro o Centro de Dança Rio. Você Sim, fez, assim, sim. era uma escola profissionalizante muito tradicional aqui do Rio de Janeiro. Então, acabou ficando muito caro. Aí eu saí, fiquei uns 2 aninhos parada e voltei a dançar com 9 anos de idade numa escola de bairro. Aí, enfim, aí eu saí dessa escola e aí eu falei assim, ai, acho que eu não vou mais dançar. Aí a minha mãe falou assim, não, você vai dançar sim, você ama dançar, você vai dançar. E eu não queria ir pro Centro de Dança Rio de novo, porque eu não achava que eu não era boa o suficiente. É porque o balé tem muito disso. né? Uma cobrança gente, muito grande. Muita né? cobrança. Se você não tiver um psicológico fortalecido ali, uma família que te dê apoio, um acompanhamento, de repente, psicológico, né? Porque todo mundo deve fazer, mas nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Sim. Se você não tiver uma base familiar forte, assim, uma cabeça bem formada, você não consegue sobreviver ao balé clássico, principalmente sem passar por algum tipo de problema mesmo psicológico, tá? Uma psicopatologia. Mas o balé também não é esse vilão todo, as coisas têm que se modernizado Tem mudado bastante. né? muito. E a gente também tem uma cobrança, eu acho que quando a dança, ela mexe muito com o ego, né? Então, quando a gente começa a se comparar com outras pessoas, isso acaba prejudicando a gente de alguma forma. Então, se eu pudesse dar um conselho aqui para futuros bailarinos, não se compare, não se cobre. Cada um tem um momento, cada um tem uma modalidade que vai ser seu forte. O meu forte, por exemplo, é o jazz, sempre foi o jazz. E
eu entrei no jazz, eu fiz balé, né, quando eu era pequenininha, mas depois, quando eu voltei pra essa escola de bairro, aos 9 anos, eu voltei fazendo só aula de jazz. E aí, eu fiquei 2 anos fazendo só aula de jazz, depois, 2015, eu fui entrar no balé, entrei no balé, assim, muito rápido, logo no final do ano tava dançando na ponta, deveria ter sido melhor preparada, não fui tudo às pressas, assim, porque eles achavam que, bem, enfim, podia dar bons frutos. Aí, eu saí dessa escola e fui pro Centro de Dança Rio de novo. Minha mãe me obrigou. Fui chorando pra minha primeira aula. Só tá tendo trauma de família aqui, mano. Meu Deus, tá? Família nesse podcast hoje. Mas vou te falar, se a minha mãe não tivesse feito isso, eu não seria bailarina profissional vendo? hoje. Não seria bailarina e coreógrafa das Fuga Tears. Não seria bailarina Então, do obrigada, Cadeira mãe, né? Qual o nome da sua mãe? Carla. Carla, um beijo! Eu te amo, gratidão. E aí, entrei em 2017 no Centro de Dança Rio, voltei. E aí, 2 anos depois, eu entrei no curso profissionalizante, ganhei uma bolsa pro curso profissionalizante. E aí, ao decorrer, assim, do primeiro ano do curso profissionalizante, eu falei, gente, é isso que eu quero ser pra minha vida. É isso que eu quero pra minha vida. E eu já quis ser tantas coisas, gente. despertar, né? Eu já quis ser perita criminal. Meu Nossa. Deus, nada a ver. Totalmente. Totalmente outra ponta. Ela acabou de se formar em publicidade e propaganda, né? Isso. Então, Não, vocês vão... confeiteira. Eu já quis ser confeiteira, gente. A aeromoça, cozinha? confeiteira. Eu amo fazer doce. Ah, então tá bom. Assim, Porque tem gente que fala assim, eu amo ser isso aqui, mas nunca... Não. nunca fui, nunca fiz um mu. Não, assim, eu vou falar que eu tenho uma boa mão pra fazer doces, assim. Mas Aham. pra sobremesa, né? Gente, eu não mexo numa carne, eu não sei cozinhar. Eu sei fazer um arroz e um miojo. Sabe se virar. É, eu sempre virar. Mas assim, eu já quis ser confeiteira, aeromoça, perita criminal, já quis ser cardiologista, cirurgiã. Meu Deus. Neurocirurgiã. Nossa, já quis ser muitas coisas. É muitas Foi versões acabar da Ana onde? Carla. Nossa, muitas versões. Mas a dança tava sempre lá, né? É, assim, eu sempre amei, mas sempre encarei como um hobby. Uhum. E aí, no curso profissionalizante, ali no meio de 2019, eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E até então eu falava pra minha mãe que eu queria ser neurocirurgiã. Imagina como foi contar, né? Eu fiquei muito nervosa e tal, mas meus pais sempre me apoiaram, assim. Isso é muito Qualquer importante, né? coisa Em que eu qualquer área quisesse a gente- fazer. Quando eu falei que queria ser perita, meu pai, então vamos ser perita. Queria ser confeiteira, então vamos ser confeiteira. Então, eu sempre tive muito apoio. Eu acho que isso me preparou muito bem, assim, pro restante da minha vida, pra tudo que eu queria fazer. Eu sempre tive muito apoio da minha família. Então, graças a Deus, Então, foi mais tranquilo. E aí, desde então, eu encarei isso como... Me dediquei, ficava de 2 da tarde até 9 da noite na Rio, fazendo aula direto. Eu cheguei a pesar 48 quilos nessa época, de Caramba. tão magra que eu fiquei, assim, de tão focada. E aí, eu me formei em 2021, 3 anos depois, né? 2019, 2021. E aí... Eu, enfim, me formei, aí comecei a entrar no mercado de trabalho, fiz as audições que eu falei e hoje tô na Globo e no Além disso Botafogo. tudo, você se formou também. Ah, é. E ainda teve a publicidade, menina. Que... Já tão novinho, já tem tanta história, tanta bagagem, né? mas falando de Botafogo ainda, que é um time tão tradicional, tem tanta história, qual você acha que é o seu papel, assim, como fogotir, como torcedora, como coreógrafa, bailarina, tudo? Qual a importância disso pro Botafogo e pra você, assim? Cara, então, eu acho que o meu principal papel como alguém, como a gente já falou, vivendo dentro do Botafogo, Isso. uma mulher vivendo dentro do Botafogo, eu acho que é realmente encorajar e mostrar que o nosso espaço, ele merece e deve ser ampliado a cada dia, sabe? Quando eu Mini aplausos. E aí, quando... Assim, ó, pra não fazer barulho. Eu acho que vocês devem ter muitas vivências, né? Toda vez que eu comento alguma coisa de Botafogo em alguma página de futebol, é um problema. A gente tava Eu falando sobre isso sempre- também no nosso outro episódio. Isso. É porque a gente vive isso, né? Não Na tem como pele. não falar, né? Exatamente, É eu uma acho pauta que... recorrente, infelizmente. Eu acho que toda vez que a gente puder tocar nesse assunto e Sim. mostrar o quanto isso não é maneiro, deve não é ser legal. feito, né? Eu acho que é importante. Outro dia, no jogo contra o Neymar, antes da agora do Mundial, Uhum. eu contra o Santos, né? Eu comentei, fiz uma pequena crítica ao Neymar. Normal. Nós fizemos também. Quem nunca? E aí eu não gosto de comentar, porque eu tenho muito esse papel do meu perfil ser profissional, Sim. de eu ser uma Você trabalhar lá representante do dentro ainda. Botafogo e tal. Mas eu acho também que é o meu perfil, eu tenho que ter o direito de Sim. comentar algumas coisas. E aí eu fui comentar sobre o Neymar. Gente, assim, o comentário mais leve que eu ouvi foi: e a louça?
Que já pra mim já é uma coisa muito pesada. Eu acho isso extremamente machista. É triste que a Sim. gente, em pleno 2025, tenha que ler algo desse Exatamente. tipo, né? Exatamente. É como se a gente não pudesse ocupar esse lugar. E vou te falar, amigo, a gente pode ocupar esse lugar e a gente vai ocupar esse lugar. Já estamos ocupando esse lugar. É e isso vamos aí. ocupar Aos cada vez pouquinhos a mais. gente tá... Isso, e cada vez então eu acho que o meu papel como coreógrafa, como uma mulher mesmo invadindo esse espaço, é de cada vez mais mostrar pra meninas, né? Porque a gente, como Fogotir, tem uma proximidade muito grande das crianças, né? Das meninas. Muito. Eu acho que a gente tá ensinando pra nova geração que elas podem sim estar ali, elas podem ocupar esses lugares. E a gente vai, assim, invadindo mesmo. E também eu acho que é muito legal da gente aproximar. É uma oportunidade, né, da gente aproximar a dança do futebol. A gente não tem muito isso aqui no Brasil. A gente estava comentando isso no início do podcast. Eu acho que isso é uma super oportunidade da gente cada vez mais trazer a arte pra esse ambiente que é tão fechado assim no que ele é mesmo, que é 11 homens, 11 contra 11 sim. correndo atrás de uma bola. E pode ser muito mais do que isso. A gente ama o futebol pela essência do que ele é, mas eu acho que a gente, quanto mais a gente puder mesclar isso com outras coisas, com a arte, com a comunicação, como a gente já vê que isso é feito muito bem, eu acho que a gente deve e merece fazer isso. E Sim, vai ser muito virar um proveitoso grande pra todo espetáculo. mundo. Exatamente. E eu falei, né, mais cedo que o John Textor queria as fogotias justamente pra cada vez mais poder atrair o torcedor, e principalmente agora, com as fogotias da torcedora, Sim. pra dentro do estádio. Pra E viver aquilo ali atraiu, na pele. porque não sei se tem alguma pesquisa já feita, mas pelo menos eu que frequento o estádio, tem muito mais mulher do que há 3, 4 anos atrás. Tem muita mulher com criança também, né? Muita mulher com criança. É muita E quando a gente criança. vê as menininhas, todas com xuxinhas, bonitinho, pomponzinho, é coisa Cara, mais linda. o A meu gente pai, vê eu tava que conversando tá com meu tendo pai muita esse final mulher. de semana e ele tava falando justamente sobre isso. Ele falou, meu pai não é botafoguense, né? E aí ele falou, cara, eu fico espantado quando eu vejo algum jogo do Botafogo e tudo mais, porque, cara, a torcida de vocês tem muita mulher. Muita mulher. Ele falou assim, no nosso time a gente não vê tanta mulher indo ao estádio, tanta mulher. Ele falou assim, cara, eu vejo mulheres grávidas, mulheres com filhos, mulheres que realmente acompanham. Ele falou, aí a gente não vê isso em outros clubes. É isso. É muito ainda, muito homem, entendeu? E aí ele tava comentando Sozinhas sobre ao isso. estádio. Sim, Eu já fui sozinha ao estádio em alguns eu já jogos. fui sozinha também em Vocês falaram clássico. isso. Contra o Flamengo eu fui Eu ia sozinha. até comentar isso, porque como a minha mãe não era muito de ir ao estádio, ela é botafoguense, não tinha outra pessoa, eu ia muito sozinha quando eu era mais nova. Por morar perto, eu ia Sim. andando. E antigamente era muito mais difícil ir pro estádio sozinha. Eu sempre ia com muito medo. Ó, vai sem camisa, vai assim, vai pra um lado, faz isso. Hoje em dia, tá muito nossa, melhor. eu vou na rua de camisa, as pessoas vão falando Sim. comigo. Assim, eu acho que realmente o estádio não é um ambiente 100% seguro, infelizmente ainda não é. Mas eu acho que o Botafogo tem muito programa de acolhimento à mulher. Sim. Muito É. o Hora Delas, né? Que é Exatamente. famoso. E muito importante, né? Com Exatamente. certeza. E Ana, uma pergunta que eu tenho certeza que muitas meninas e até meninos, homens, mulheres que estão nos assistindo quer saber. Como que faz pra ser um participante, um componente da Fogotiers? Conta pra gente. Então, eu sempre falo pra quem tiver interesse, meu Instagram é Ana Carla Ruiz, com 2 E's. O Carla é com K. A gente vai botar na tela. A gente vai botar Show, também na tela. perfeito. Eu sempre falo pra me mandar material. Me manda vídeo dançando, porque como eu falei, eu sou da equipe de dança. Legal. Pra você, se você quiser e for da equipe de cheerleading, se você for um atleta que vive o tiro aí na pele, eu vou falar pra você enviar um Instagram pra Beatriz Ribeiro, uma mensagem no direct, mandando o seu material também. E eu acho que é muito importante a gente estabelecer que a gente trabalha com profissionais. Então, aqui eu aceito material e avalio material de bailarinas em formadas ou em formação. Então, e a Bia também, atletas que têm uma maior vivência, não sei como funciona muito bem a formação em tiro, eu acho que não tem algo que de fato forme, mas que já tem uma vivência e que... Ginastas. Exatamente, que já consigam de fato, né, fazer lá os movimentos, as acrobacias, Legal. executarem bem, e aí... Isso aí não é comigo, mas... Essa parte já não é mais sua. E o que só reforça, você falou um pouco isso no início, Ana, da questão do profissionalismo. Sim. Que não é chegar lá e dançar. Não. É uma Que profissão. acham que assim, acham ela no TikTok fazendo uma dancinha, jogou ela ali no... Exatamente. É profissão. Elas, E eu já elas ouvi se dedicam comentários horas assim. e horas. Sério? pra Eu já ouvi comentários Eu ia até assim. pedir pra você falar um pouco sobre como é a rotina, como são os ensaios, pra galera não achar que é tipo, Claro. elas chegam lá Cheguei, meia horinha nossa, e vão peguei e um pouco apresentam. Não, a gente chega mais ou menos de 4 a 5 horas antes do jogo, de cada jogo.
Aí a gente tem o nosso mini ensaio e a gente tem outros ensaios, né, durante a semana. Geralmente nossos ensaios ou são quinta ou são sexta-feira, assim, que é o dia que a minha equipe consegue ensaiar de fato. Nossas equipes, a minha e da Bia, elas ensaiam separadas, né, porque o deles é treino, não é Eu ensaio. achava que vocês ensaiavam todos juntos, que interessante. Não, a gente ensaia junto no dia do jogo. Entendi. Aí tem um mini ensaio ali, mas é rapidinho, é de meia hora, 40 minutos. Eles se apresentam em hora separada também, não é? Eles se apresentam primeiro com as acrobacias, depois a gente entra e finaliza todo mundo junto. Mas os nossos ensaios geralmente estão ensaios maiores, né, de 3 horas, enfim, são durante a semana. E aí, quando a gente tem uma coreografia nova, aí tem mais ensaios, né? Tem às vezes 2 ensaios, 3 ensaios durante a semana, principalmente quando tá próximo ali de estrear com a coreografia pra um jogo. Nesse momento agora, inclusive, a gente tá com uma coreografia que fala muito sobre a nossa cultura carioca, que é uma coreografia que tem muito passinho, funk. Legal. Então, eu Animada. me dediquei, gente, porque, como eu disse, eu sou das acadêmicas, tô tive que estudar, Desconstruindo. desconstruir bastante pra meter um passinho, mas eu acho que isso é muito legal também. A versatilidade que, enfim, eu, durante esses anos de formação, eu acumulei, eu prezo muito dentro da minha equipe. Então, eu prezo muito por meninas que saibam dançar desde o jazz até o street, passando pelo funk, Legal. pelo balé, se de repente, assim, é muito difícil a gente incorporar um balé clássico num estádio, eu acho que não conversa. Sim. Mas eu acho que também tem muito da base do jazz, a base do jazz é totalmente o balé. Uhum. Então a gente precisa de todas essas linguagens pra gente poder criar cada vez algo mais versátil e que atenda a todos os públicos que a gente tá ali, né, proporcionando o espetáculo. E aí, a gente tá com essa coreografia de funk, nossa primeira coreografia que eu falei, que foi a minha coreografia do coração. Ela era uma coreografia mais voltada pro jazz, e aí agora eu quero fazer uma coreografia, né, no futuro, de repente, aí quando a gente voltar do Mundial, uma coreografia mais voltada pro cheerleading mesmo, porque a minha equipe é a equipe chamada Sideline, que é aquela que fica atrás do gol. E aí, eu fiquei responsável pela parte de dança, só que a dança que tem no cheer é uma dança muito, que não é profissional, assim, ela é uma dança que é feita por pessoas de cheer, que se vivência de cheer, e são movimentos um pouco menos técnicos, assim, vamos dizer. E aí, quando eles me chamaram, né, porque eu fui chamada pelo pessoal do branding do Botafogo, que foi a quem o John Textor fez o pedido da torcida, e aí eu já tinha feito umas campanhas pro Botafogo de lançamento de uniforme e tal, aí eles acompanhavam o meu trabalho na Globo já, e me Já chamaram te conheciam, pra né, o fazer. seu trabalho. Isso. Aí, eu... Ai, gente, me perdi de novo. A gente ajuda a achar. Você estava contando de como que é feita a coreografia, que então são 2 equipes. Isso, Ah, de aí, trás do Ficar gol. atrás do gol. Isso. E aí, a gente, então, ensaia, né? Voltando aqui, esses 2 dias, 3 dias na semana, voltando pro dia do jogo. A gente chega de 4 a 5 horas antes do jogo. Aí a toda uma gente preparação. ensaia, tem toda uma preparação. A gente ensaia, faz o credenciamento e tal. Ensaia esse tempinho. Aí a gente volta, tem um lanche. Pra dar energia. Pra... Proporcionar, porque né? ela bota Não desmaia. E aí, a gente... porque a gente no total fica, sei lá, 7 horas, né? É muito. Uma jornada, tarde. literalmente É uma jornada isso. de Uma trabalho. jornada. Com certeza. E aí, a gente entra no vestiário, lancha, coloca o figurino e tal. E aí a gente vai recepcionar os jogadores. A minha equipe recepciona, né? A outra equipe não. A minha equipe recepciona os jogadores lá quando eles chegam. Sim. Ali no Nossa, match dos bastidores, day, né? match day, onde o pessoal passa. Isso, ali no Blindex. A gente chama de Blindex ali. E aí, depois disso, a gente volta. Tem um intervalinho pra gente gravar alguma coisa. Porque eles sempre pedem pra gente gravar TikTok. Imagino que tenha sido por isso que você escutou esse comentário. Sim. Eles sempre pedem pra gente gravar, né? Assim, eu tenho algumas ressalvas ao TikTok, que ele veio um pouco pra desprofissionalizar a dança. Mas a gente também tem que entender e tem que se atualizar no sentido de que ele também pode. Então, já que ele tá mexendo um pouco com o nosso mercado, vamos fazer isso ser positivo, sabe? Fazer da visibilidade para profissionais. Isso. E aí, tipo assim, a gente entende que o TikTok, ele não é feito por bailarinos, assim, profissionais. Não é. Mas a gente pode usar aquilo pro nosso benefício também. Sim, com certeza. Então, eu acho que a gente, nesse sentido, usa o TikTok ali, principalmente no Botafogo, pra promover a gente, até porque é uma linguagem que comunica muito, né? Torcedor ama essas coisas, gente. Torcedor ama fazer parte, se sentir parte de alguma coisa. Eu adoro ver os vlogs das cheerleaders falando, hoje ele tá aqui no ensaio. Aí vai filmando pra Um dia comigo sendo fogotia. Exato, adoro. Deviam investir mais nessa parte aí. Porque atinge Porque muito chama a público. atenção do torcedor. Não, com certeza. A gente tem um Instagram, né? Um perfil no Instagram. Ele não tá muito ativo,
ativo, mas era uma... É, por isso que eu tô te falando. que Era eu uma acho que vocês vontade deveriam nossa, investir mais, porque eu sigo, movimentar. inclusive. Aham. Só que eu vejo que não é tão ativo assim. Não, não é. E também ele não tá nas nossas mãos, assim. Ah, entendi. Ele não pode ser controlado pela gente. Ele é de controle do branding do Botafogo. E eles também estão com muitas demandas e tal. entendi. Agora, principalmente nesses anos históricos que a gente tá vivendo. Então, eles estão com muitas demandas. Então, acho que... Mas vamos ver se isso vai ao ar. A gente já pediu também pra, tipo, cada vez mais se a gente puder postar mais coisa. Sim. Mas vai dar certo, vai dar certo. Isso é um desejo deles também, é um desejo nosso. Então, vamos em cima, vamos pra cima, vai dar certo. Estaremos acompanhando e curtindo e Com comentando. certeza. E sigam lá, Fogotiers Oficial, hein? Sigam lá, gente. E aí, basicamente essa rotina, então, a gente tem esse tempinho mais pra gravar algumas coisas, alguns conteúdos pra divulgação. E depois a gente já se apresenta, aí eu divido a minha equipe, a gente tem 10, minha equipe tem, tipo, 30 pessoas hoje. E aí eu tenho 10 meninas que se apresentam, e outras 5 que ficam fixas no sideline, que ficam atrás do gol. E aí a gente vai dividindo. Essas 5 fixas, elas ficam no primeiro tempo e o segundo tempo, e essas 10 a gente divide. 5 pro primeiro tempo, 5 pro segundo tempo. Então a gente tem sempre 10 meninas atrás do gol. Nossa, bastante gente. E aí, no mais, eu acho que é isso. A gente continua até o final, né? Muitas vezes eu fico os 2 tempos, assim, porque eu não quero, sabe, sair dali. Quer ficar ali. E como tem um gol, Ele ainda gente, tem eu uma acho visão que- privilegiada. Eu ali, vou né? perguntar, você consegue assistir? Na Como é verdade, que é? a gente fica se movimentando ali atrás do gol, né? A gente Sim, faz exato. alguns passinhos e tal. Mas a verdade é que, gente, quando o Alex Telles vem bater escanteio do meu lado, eu me desconcentro, gente. Não tem como, eu sou muito fã. Não tem Ai, como. meu Deus. Ai, Perguntar, tem como meninos fazerem parte também? da minha equipe, não. Da minha equipe são só mulheres. Aham. Mas na equipe de cheerleading da Bia, que é dos atletas, né? Eles Eu acho que inclusive tem, né? tem vários meninos. Assim, eles são muito base, né? Pra jogar meninas, então é muito mais fácil pra eles. É. Nesse sentido, então a equipe da Bia aceita homens. A minha equipe não. Não sei se isso já vai mudar. Por Gostaria, enquanto, por porque eu gostaria de enquanto. fazer umas pegadas, né? Botar as Sim. meninas fazer uns aéreos. Ai, seria tudo. Seria legal, né? Alô, brand do Botafogo. Várias ideias aqui. E, Ana, tem alguma competição de líderes de torcida, alguma coisa assim? Então, relacionada? Esse campo é mais da Bia, né? Eu sei que tem várias competições de cheerleading aqui. Mas Tem não é torneios, mas não é a minha área, então eu não vou saber falar com muita propriedade. Eu sei que tem esses torneios, a maioria são essas atléticas de faculdade que participam. Por exemplo, tem a Sirens na UFRJ, eu me formei na UFRJ Publicidade, e eu fui chamada pra fazer umas audições da Sirens. Mas assim, rotina louca, eu não ia conseguir conciliar. Mas eu sei que tem a Sirens, tem a Marvel, que é da UF, se eu não me engano. Se eu estiver falando besteira, gente, me perdoa. Mas o Botafogo, então, não compete. Não, Botafogo não compete. Botafogo é pra dentro do estádio. Só quando É tem- pra torcedor. Sim. É isso, sabe? E acho que foi isso que eu falei quando eu queria muito representar o Botafogo Sim, em ia ser alguma incrível. competição. Em alguma Muito competição, legal. né? É uma Seria forma muito de levar a legal. marca pro mundo. Tem várias Exatamente. formas. Alô, John Textor. Vamos assistir. A gente dando várias ideias, A vai gente vai botar a legenda em anotando. inglês pra você entender a gente. Alô, John Textor. E acho que esse bate-papo foi até importante, né? Porque eu vejo que muita torcedora, inclusive eu, tinha muita curiosidade de Sim, saber como tem isso muita. surgiu, Tem muito. como as meninas foram escolhidas e tudo mais, né? Sim. E aí sana um pouco das dúvidas do torcedor que tá em certeza. casa e tá assistindo a Mas gente. isso é até legal, porque eu tava conversando com um torcedor homem e ele tava dizendo, cara, o que o Textor fez com as cheerleaders e com as músicas no intervalo, ele trouxe um futebol da Europa que antes não tinha aqui, né? Um jeito de ver futebol diferente. Aí outro, uma vez, perguntou assim, mas por que toca música no intervalo? Eu falei, porque toca, é uma festa, é um Virou um espetáculo. espetáculo. A gente tá isso. curtindo, a gente tá ali pra viver uma grande alegria, uma grande festa. É um show, né? Exato, é um espetáculo. Eu acho que é isso, assim. Aham. Então, eu acho muito legal e as fogotis são essenciais pra isso, assim. Ai, que bom, gente. Fico muito feliz de ouvir isso, né? Assim, é o nosso trabalho sendo reconhecido, né? Com certeza. Eu sou apaixonada por ser fogoteira, assim, isso foi um presente que eu ganhei do Gabi, do brand do Botafogo do ano passado. E eu fico muito feliz quando ouço essas coisas, ai. Não, eu amo. e geralmente as coisas, quando são iniciadas, elas sofrem um certo preconceito. Eu imagino que tenha sofrido. Aham. Só que eu acho que a aceitação foi muito mais rápida. A assim. gente começou num 5-1 contra o Juventude, né? Eu acho que não tem como ser Não, ruim isso foi E Botafogo. essa estreia. Eu falei. Nos pé frio. Não, eu falei, eu não quero nunca mais elas, nunca mais. Aí vocês vieram depois e ganhou, eu falei, pode voltar. A verdade é que a gente precisa. É difícil porque isso tá entranhado dentro da gente, tá enraizado dentro do botafoguense. Mas não tem mais isso de camisa da sorte. Não tem mais isso do lugar da sorte. Impossível. Já viramos. Amiga, mas eu tô não falando tem isso pra eu como. mesmo Eu escutar. não consigo. Eu vou me escutar no podcast e vou internalizar isso aqui.
vou quitar em Autocrítica. casa. Autocrítica, é uma autocrítica. Eu tava falando aqui que eu não sei se eu vou ver fora de casa. Mas o botafoguense é muito assim. É muito. Mas a gente precisa se ajudar, gente. Vamos fazer grupos de autoajuda. Sim. Aí. Vamos falar, Uma terapia, o grupo. Pra se vamos livrar falar. disso, Quando né? a gente fala, a gente se escuta e internaliza. Então eu tô falando Não, pra mas Lipe, é pros demais. justamente, né? Porque eu mesma fui uma que falei, meu Deus, deu azar, não quero e nada a ver, né? Estamos muito assim. É maravilhosa, que seria de nós sem as fogotinhas. Não, mas a gente estreou num 5x1. A gente estreou ganhando. Ah, ganhando, é verdade, é. A gente estreou vencendo de 5. E aí, no final, eles fizeram um gol. Ah, mas... Mas tava ganhando de 5. Também, né? Eu tinha entendido que Mas O saldo é tá isso, positivo, qualquer- o saldo tá positivo. A gente estreou muito bem, assim, a aceitação da torcida foi imediata, assim, os comentários todos que a gente ouvia, porque quando a gente estreou, eles fizeram toda uma campanha de lançamento das Fogoteers, né? A gente fez vídeo e tal. E aí, quando a gente estreou num 5x1, ganhando de 5x1, Não. caraca, tipo assim, em abril, assim, início, o pessoal ainda tá se adaptando, sabe? Sim. O time ainda tá se entrosando e tal. Cara, foi assim, foi uma explosão. Eu recebi muito comentário positivo. Gente, vocês são muito pé quentes, nunca Muito legal isso, né? É, na verdade, eu acho que o que eu falei foi: vamos ver como vai ser o jogo, pra eu ver se eu quero elas aqui ou se eu não quero. Então, no caso, se foi 5x1 a gente, no final eu falei, por favor, volta. Gente, nunca todo mais jogo. abandonem. Ah, eu acho que teve até um jogo que vocês não foram, não me lembro por quê. Por causa de chuva. Todo jogo que tem E aí eu chuva, fiquei assim, gente, meu vai, Deus. a gente não vai, a gente não Até participa. por segurança de vocês. É, sabe? assim, a gente não pode se apresentar porque o chão escorrega. Então o perigo ali de lesão é muito grande. E o Botafogo não tá querendo pagar indenização pra ninguém, eu acredito. Não, ninguém quer que ninguém se machuque. Então, Claro, não, sei exatamente. que eu lembro que o primeiro que vocês não foram, eu fiquei, e agora? E agora? Meu Deus, senhor. E ali também, quando a gente fica exposto ali no sideline, fica recebendo chuva nas costas, nosso uniforme é aquele que é mais aberto. Lindíssimo, Que é mais inclusive. pelado. Aliás, vai vender? Por Vai favor! poder. Toda vez que eu vejo vocês entrando, isso nem tava no pedido. roteiro. Eu Mas a gente quero. fica Olha assim. só, com certeza venderia. Já Com tem a certeza. modelo aqui pra fazer. Todas as mulheres comprariam aquele top. Não, a gente recebe esse comentário. A gente recebe esse comentário o tempo todo, mas eu acho que a gente não. Eu acho que eles não vendem porque Pra ser poderia, não Uma sei, marca, de repente. Eu acho que Podia ser de outra cor, bota o dela de uma cor. É, nossa, poderia. A gente Poderia conversando ser algo assim, internamente tipo, com o time de branding, A gente comprou. a gente falou, vamos tentar fazer então alguma coisa mais próxima das Sim. Fogoteers, mas que não seja de fato o que a gente usa. Perfeito. Eu só Pra não também short não- saia, gente. Por favor. Ai, foi diferente, colocou algum detalhe Alô, John diferente. Texas. Texto, esse programa. Gente, vamos marcar Precisa ele chegar depois no nos comentários. A gente, Hello, John Texel. É short, skinny. a gente, a Gabi depois vai fazer o quê? A dublagem em inglês. Do Hello, podcast John inteiro. Texel. We want clothes of Fogoteers. In our desk right now. Yeah. É, gente, o papo tá bom, mas vamos agora pro Bola Rolando, né? Vamos comentar sobre a semana do Botafogo, né? Semana agitada. Essa semana a gente foi classificado pro Mundial na segunda-feira, graças a Deus. Graças a Deus, obrigada. Passamos pelo time, pelo grupo da morte, né? Que todo mundo achava que o Botafogo não ia sobreviver. É o grupo da morte porque tem o Botafogo. O Botafogo não ia passar do PSG. Vamos trazer assuntos Passamos. polêmicos. Queria saber de você, Ana, como que foi essa classificação? Como é que foi o sentimento ali, né? De ver o Botafogo classificado no Mundial. Enquanto seu pai tava deitado. É. ali. O ventilador Ontem meu pai desligado. tava trabalhando. Será que foi isso? Ai, meu Deus. Não, olha, sábado ele tem que estar deitado. Culpado. Não, meu pai agora Não trabalha, foi. tá numa Não pegada. foi o Cuiabano que errou, foi o pai dela que não estava deitado. Foi o Jair olhando sei lá pra onde. Reclamação. Foi o seu pai. Isso porque a gente acabou Qual é de o seu falar pai? de se livrar das superstições. A gente volta. Olha só, sábado, Deus, tá por enraizado. favor, coloque ele deitado. no Ele chão. vai ficar deitado. Manda Bernardo. foto. Bernardo, por Bernardo, favor, por senhor, por favor. favor, deite no chão, entendeu? O senhor vai estar relaxado. Você bota um travesseirinho ali pra coluna dele. Por favor, a gente nunca te pediu No Palmeiras, nada. É isso. Ó, não quero essa história de não ser supersticioso Não, a gente vai com ter o Palmeiras. superstição. É todas as Gente, superstições. por favor. Acabou tudo que eu falei há um minuto. Acabou. Esquece. Deleta. Cara, foi uma loucura, né? É assim, é inacreditável tudo isso que a gente tá vivendo. Total. Eu sempre acreditei, quando a gente foi pegar o PSG no dia mesmo, no dia 19, né, que foi o jogo, eu falei, cara, a gente vai dar um baile no PSG. Meu Deus. E eu falei assim, não, a gente vai dar um baile. A gente vai dar um baile no PSG. E eu assim, a gente vai tomar um baile. A Gabriela falando, eu só tô preocupada com a quantidade dos gols. Não, eu vi que teve um cara que falou que a gente ia tomar 8. Que Cara, isso? assim, Falou assim, não. Não. Tá, não. Um Botafogo comentarista aí, né? Eu tava... Não, mas aí também os comentaristas É, né? Eu não estavam vou nem falar falando de dessa flop tudo, né?
Eu tava falando que eu só queria tomar menos que o Atlético, que eu tava visando ali o saldo de gols. Eu acreditei na vitória. Eu acho que eu estava enlouquecida, eu tava em delírio. Mas eu tinha uma fé que tava habitando em mim, não, né? Acho que esse lado aqui é o lado da fé. A gente tava com fé, gente. Nada tirava isso de mim. É isso. Não, eu falei assim, a gente vai dar um baile no PSG, nem que seja um baile de atuação, que foi exatamente o que a gente deu. A gente não deu um baile de gols, né, de número de gols, mas a gente deu um baile de atuação. Eu acho que fazia tempo, assim, eu sei que a gente acabou de ganhar uma Libertadores, mas a raça que esses jogadores colocaram em campo ali foi bizarra, assim. A gente tinha 11 em campo dessa vez, né? Que foi diferente do jogo da Libertadores. Sim. Mas, assim, eu acho que poucas vezes eu vi Graças a qualquer Deus, time né? jogar tanto, assim, Foi muita sabe? entrega dos jogadores. Muita entrega. E o Renato Paiva muito bem, né? A gente não tem o que falar. Mas Ele é o que mexeu muito bem. A Rafa falou também, não sei se foi no primeiro ou se foi no segundo episódio, que o Botafogo joga muito bem sob pressão. Quando não é sob pressão, igual, tipo, pode jogar contra o Atlético e tomar 3 gols. Eles aí relaxam. É o que É eu isso. falo. É Acontece, capaz do né? Botafogo chegar no Brasileiro e perder pra um time que talvez tá Mirassol. brigando ali pelo Mirassol, nossos queridos amigos. E ele ganhar do PSG. É o Botafogo isso. é isso. É O isso. Botafogo é isso. É isso, é perder pro Madureira e ganhar do PSG. Sabe? Então, foi uma loucura, assim. Acho que todo mundo viveu um sonho essa semana, sabe? É surreal, A gente tá em êxtase. inacreditável. Não tem um botafoguense. É engraçado, não sei o que tá acontecendo com vocês, mas eu passo com botafoguense de blusa na rua, todo mundo sorri assim, ó, e a gente sempre sorriu. Mas agora a gente tá sorrindo frouxo, a gente se olha e fala, cara, a gente ganhou do Tá PSG. vivendo um sonho. Eu quero fazer uma camisa, ganhamos do PSG. Não, e Isso é eu tava, histórico. tipo assim, autoestima baixa antes do jogo, falando, caraca, não vou Gabi, você tava com virar, a, você tava com a não. energiazinha. Agora tava assim, ó lá, e o Atlético? 3-0 no Atlético. Um baile. Aí eu falei, pô, então é melhor eu ficar com a autoestima baixa de novo. Começar a falar, não sei, Fica galera. com a autoestima baixa Mas no não sábado, consigo, por favor. não consigo. Isso aí é minha arrogância, minha prepotência já tá aqui em Eu cima. já falei lá em casa. Se Botafogo chega na final e é campeão, acabou, tá? Vai ser. Eu vou contratar Pra mim não precisa. uma já passou pessoa no que PSG. faz Mas grafite, eu sei lá falei como que eu ia chama. ficar nojenta se a gente ganhasse do PSG. E no outro dia eu tava nojenta, abrindo live no Instagram, falando um monte. Eu falei, agora é meu momento, eu vou falar. Não, E e a acho casa que vai ser pintada de preto e branco. Eu estou aqui avisando já que isso vai acontecer. eu acho que tudo isso, assim, serviu pra gente calar a boca de quem sempre menospreza. De A quem... Prege, né? Exatamente. Assim, Nossa, o que estavam falando antes do jogo, Não, né? foi bizarro, foi Eu bizarro. esperava o E absurdo. na verdade não foi nem sobre o Botafogo, meninos. Vou abrir um parênteses bem grande sobre os times brasileiros. A gente Mas tava... o Botafogo Tudo foi bem, pior. tava pior por Não, causa mas do foi muito adversário. pior, porque Ninguém se tá falando fosse do outro Você acha que iam falar do Não Flamengo iam dessa falar, forma? Mas foi muito por causa do adversário do PSG. Mas, Claro, no mas geral, eu vamos acho que ser isso sinceras, pros foi de uma forma botafoguenses. geral. Eu acho que isso, assim, pros botafoguenses que não estavam tão acreditados, não é porque, eu não acredito no meu time, Sim. é porque, caraca, é o PSG. Agora, pra imprensa, cara, é o Botafogo. O Botafogo sempre é sim. desmerecido na imprensa. verdade. Se fosse, tudo bem, se fosse Fluminense, provavelmente também seria. Eu acho que não na mesma proporção, mas também seria. Agora, o Flamengo, Não seria. eu acredito no Flamengo de Felipe Luiz. Cara, eu Flamengo- já vejo. Eu só vi o que eles estão falando agora do que vai Eu pegar já, o baile. eu já vejo É. flamenguista, eu tiro por mim, que eu já ouvi isso, inclusive hoje. Eu já ouvi flamenguista falando, a gente vai ganhar do PSG, vai ser molezinha. Vai Que não sei o quê. Por quê? Porque o Botafogo se ganhou. vocês ganharam, a gente ganha tranquilo. Se o Botafogo ganhou, como é que Eu a gente não vai estarei em ganhar? casa, não sei vocês aqui, ó. Assistindo tudo. Saiu um Independente que repórter seja. que eu não vou dar o nome, que eu não quero dar, porque melhor. pra mim não é nem repórter, né? Falando que a gente jogou como se fosse o Madureira, acovardado, que a vitória do Que Flamengo isso? foi muito superior. Eu falei, Que meu filho. Ele não viu o jogo, porque é uma pessoa que viu o jogo. Não, ele Não viu viu o o jogo, Botafogo. mas ele é Não, ele não- tendencioso, ele viu, mas ele é não quis ver. maldoso e É. ele não devia estar nessa profissão, né? Porque é uma pessoa que fala isso, porque, de verdade, foi muito bonito o jogo. Foi O lindo. Botafogo, gente, futebol não é só fazer a quantidade de gol, é você conseguir É se armar, estratégia. você conseguir É defender. tática. E o Botafogo fez isso. O Renato Paiva leu e Se o falou, Botafogo saísse atacando, a gente ia tomar gol. Era assim. Exatamente. O técnico do PSG, o Luiz Sim. Henrique falou, foi a equipe que se defendeu melhor contra o time. Exato. Isso é jogar bem. Você É saber isso. que um time faz uma média de gol de acima de 2 gols por jogo, que é o que eles têm feito, no mínimo 2, e a gente tomou nenhum. Isso E foi um fez feito. um. Fez um. Ou Ainda seja, fez e um. a gente saía pro ataque. A gente não ficou acovardado. não, a gente atacou. ficava. Só que a gente conseguia voltar e se estruturar e segurar os Mas caras. é que eles têm que ter alguma coisa pra falar, né? Aí estamos tem aqui que pra falar o inventar. É, exato. Estamos aqui pra dar a opinião correta. Neutralizou o PSG e agora contra o Atlético de Madrid a gente jogou assim, a gente perdeu, mas A gente jogou teve boas muito bem. oportunidades ali. Foi um né? jogo muito maduro de verdade, assim. A gente perdeu algumas muito pra além do oportunidades que. Porque o nosso time é um time que joga no contra-ataque. Sim. E ali a gente
gente soube não fazer isso, fazer isso também quando era no momento, mas principalmente segurar o nosso resultado que era nosso já. Mas eu achei que é isso. A gente podia tomar 3 gols, então o time tava muito relaxado. Tava assim, cara, a gente vai passar. Esse time é o time da pressão. E aí, eu acho que isso não funciona. Se entrasse, tipo assim, não pode tomar um gol, eu acho que o jogo era outro. Pode ser. Eu acho Com que o jogo certeza era outro. seria outro. A maior mágoa que eu tenho desse jogo não é ter perdido de 1-0. É o Gregory. No minuto final, Gregory. meu Gente, amor. pelo amor Por de que Deus, você sempre foi tomar ele, aquele amarelo, Gregory? Sempre ele. Eu não tenho. Eu tava ajoelhada já quando ele tomou. Eu falei, A Gabriela o que aconteceu? O que Foi o gol. Foi o Gregory. Quando... Gente, ela eu falou, o fiquei- Gregor é amarelo. Eu falei, gente, então ele não vai jogar. É isso, como? Coitado, O jogo é importante. E ele é importantíssimo. E ele é uma pra peça nossa fundamental. Nossa, gente, Gregory pra mim ele sempre faz jogos incríveis, Incríveis, assim. ele Mas fecha às vezes dá essas tudo. presepadas também, né? Eu não sei vocês, é engraçado porque ele parece que ele fica com a boca seca quando ele faz um negócio desse. Ele começa a ficar assim, ó. Você conhece tanto jogador por vídeo e ao vivo que você sabe a reação dele. Olha lá, tá de boca seca já. Ele fez isso na Libertadores. Toda vez que ele faz uma dessa, que dá um tique nele, que desliga ali os neurônios, eu acho, não sei. E vocês falaram tanto Era de loucura. Barbosa O comportadíssimo. Barbosa, Mas eu tava morrendo de precisamos falar do medo. Barbosa. Disciplinado. Não, o Barbosa- Precisamos falar do Barbosa. Ele não Porque deu o nem Barbosa uma entrada tá feia. Gente, ele merece. Fino do fino. Eu espero que ele realmente ganhe, se tiver alguma premiação desse negócio. Ele precisa ganhar alguma coisa de melhor zagueiro. Ele tá muito bem nessa. Tá muito ele bem. tá muito Defensivo. bem. Ele tá, tipo, ele tá bizarro. Ai, gente, eu amo o Barbosa. Controlado. só pra- Ele tá fazendo olhando pra Rafa, assim, pra ver o brilho Barbosa. nos seus olhos, Rafa. Gente, sério, o jogo dele contra o PSG, pra mim, ele foi o melhor em campo. Absurdo. Eu defendi muito ele. E, gente, ele foi fundamental. Ele foi fundamental. E ele foi ó, cabeça ali e no focado. jogo dessa semana também, ele foi fundamental. Falei, totalmente Ele focado. tá jogando É. demais. E, tipo assim, todo mundo. E eu sempre fico com medo dele levar um cartão. Eu Todo. falei, gente, Barbosa já Mas tem um eu amarelo. falei aqui, mas o Barbosa não vai tomar amarelo. Ele consegue E focar. te falar, Gente, ele muito Barbosa, focado, muito não focado. tome amarelo até a final. A gente quer ver você em todos os jogos. Deixa eu falar, tinha que zerar os cartões nas oitavas. Não faz o menor sentido. Não vai zerar nem Não pras faz quartas, sentido. pra nada. Não, eu acho que nas oitavas eu sei que não zera. Na oitava faz não, sentido. já sai Deve virar nas quartas, não é possível. Não é possível, Não sei, gente. eu não sei. Eu não sei também. Tem time aí que tá, sei lá, com quantos pendurados com 2 e aí não vai jogar. A gente mesmo, a gente tá com vários pendurados. É tipo assim. Oremos. Não estão pendurados ainda, né? Mas estão por Não, um mas cartão. tão ali Aí na- vai na vir um jogo berlinda. contra o Palmeiras que vai ser. Vai ser um jogo difícil. Não, Vai eles ter vão gente vir pro corpo. expulsa e vai Eles vão vir pro corpo. Com certeza. É tipo assim, vai ser um jogo pesado. Eu acho que a gente até pode começar a falar sobre esse Sim. jogo. Tô arrogante, mas sei que a equipe do Palmeiras é uma equipe que vai fazer um jogaço. Com certeza. Vamos ter um jogaço pela frente. Não vai ser fácil, nem um pouco. Mas também não seria fácil contra o Inter Miami, que temos o meu amorzinho Messi. Mas assim, dá pra ganhar, como daria pra ganhar do certeza. Inter Miami. Depois que ganha do PSG, eu acho que dá pra ganhar. Se eles qualquer quiserem. um. Dá pra ganhar o Mundial. Exato. Se jogar com aquela raça que eles jogaram. É isso. Mas eu acho que vai ser um jogo muito de força. Eu acho Eu que vai acho ser que um de jogo contato, truncado. Acho que vai ser um jogo de contato. truncado, Porque bem truncado. pensa, o que eu penso, e tanto no sentido da torcida, quanto Sim. em campo, as coisas... Porque os palmeirenses adoram falar que eles não são nossos rivais, né? Mas eles estão querendo vingar 2024 de uma maneira que a gente estava querendo vingar 2023. Claro, né, gente? E A gente aconteceu, tirou a né? Libertadores, Deus, tiramos eu não o sei. brasileiro deles. Eu não sei o que é o destino, a pronta, de sempre jogar o Palmeiras Eu e o não sei se é Botafogo um na karma, frente gente, do não é outro. Eu acho que tem algum karma aí do John Textor E da Leila. Isso começou com o John Textor chegando. Amo John Textor. Alguma se coisa juntem. deles no passado Casem. deles Eu sou que a favor gente disso, tá eu já te pagando falei. por isso aqui, gente. O que tá verdade. acontecendo? Por mim, eles deviam casar. Eu acho- acho enemies ela to lovers. incrível e ele maravilhoso, porque ela é necessária ali. A gente Muito, nunca falou muito. sobre isso aqui, mas ela é muito Sim, necessária com na posição certeza. dela. E teve uma entrevista dela maravilhosa agora no Mundial falando: mulheres de outros times me apoiem, porque eu sou a única diretora aqui desses Eu clubes. apoio até a página 2. Quando Até eu for ela- falar do Botafogo, já É, apoio. mas eu falei, do eu Botafogo. Mas vou- aí eu não falo Botafogo sobre à essa frente do mulher. feminino. Fala sobre ela, fala É do isso. Botafogo. Porque ela é necessária. Falo que ela é demais. invejosa. Porém, Invejosa. ela deveria vir pro nosso lado também. Ela e John Textor Eles dar podiam as se mãos. unir, eles Porque podiam são se duas unir, forças entendeu? absurdas no futebol Sim, brasileiro sim. hoje. Mas enfim, meninas, eu assim, sinceramente, eu só não queria pegar um brasileiro agora, independente de qual Eu fosse, também porque eu não queria que os brasileiros Eu fossem também não chegando o queria. mais longe Não, possível. isso aí eu não quero, não. Não tô com esse papo. Pra mim, não Eu existe também, isso, cara, eu gente. tô nessa. Eu quero todos eliminados, só o meu time lá pra falar. Agora eu quero que todo mundo... Cadê você? Cadê você? Cadê você? Não, eu também não quero que eles cheguem nem Agora na eu quero final. que a gente esclareça. Mas eu não queria pegar um brasileiro agora. Não, eu não queria pegar um brasileiro. Por quê? Porque a gente tá no Mundial de Clubes. Eu Sim. quero pegar times diferentes. Gente, Ele vai pelo jogar amor de contra o Deus, Palmeiras eu de tô novo. agarrando o chute do Messi. É isso. Também. Tiraram esse prazer Imagina, da gente. pênalti. Vai bater Messi, Joe, agarrou, caraca, mas
O Joe agarrando o pênalti do Messi. Gente, Barbosa parando ele. Mas aí eu queria tiraram. isso. Pra Tiraram que o Palmeiras foi ganhar, né? Pra quê que foi? Porque acabou com a Ele nossa falou, na graça. verdade, né? Acabou com a Era nossa só graça. deixar Não, quando eles uma fizeram o ali. segundo, não era porque a gente vai pegar eles. Era assim, cara, eu queria jogar contra o Messi. Tiraram isso de mim. É verdade. Agora o Messi precisa Início ganhar do de um PSG, sonho. sei lá quando que chegar, a ganhar depois de quem for ganhar lá e chegar lá Sim. numa semifinal, talvez. contra a Meninas, gente, lá no vocês final. querem falar algum palpite pra Placar? sábado Eu deixar quero. aqui? Eu não gosto de dar palpite, mas o Botafogo vai ganhar. Eu vou dar. 3-2 Botafogo, com muita emoção. Vai ser Vai ser 2-1, Botafogo. 2-1. 3-2. A gente vai ganhar, Rafa. Eu só quero ganhar, gente. Você quer Ganhando ganhar? tá tudo ótimo pra mim. 2-0. E eu não queria ninguém 1-0. expulso dessa vez. Que bom que o Gregory já não vai participar. É. Que a gente já poupa. Eu não quero essa emoção, gente. A porcentagem Não tô precisando, de expulso diminuiu. Diminuiu. Pô, Barbosa se E o que contém. vocês acham que. Como vai ser? Como que vocês imaginam esse Botafogo sem o Gregory? Porque o Paiva Não tem um faço ideia. super desafio. Ai, Quem Não que faço vai ideia, me realmente como? preocupo. Isso aí Ele é botou o Milton no preocupante. início do segundo tempo contra o Atlético de Madrid. Mas Quase o Newton foi bem. Eu quase surtei de novo. Mas o Newton, ele tem momentos. Mas eu achei que ia ser pior. Mas te A Lívia é falar, muito otimista, né? mas é melhor o Newton entrar contra o Palmeiras do que entrar contra um Atlético de Madrid e PSG, isso, é né? verdade. Mas assim, não queria não. Eu, Tá Lívia, o Paiva. que eu faria? Paiva, se eu fosse você, bota a Sava ali pro meio, bota o Montoro ali aberto, acabou. O Montoro É jogou o bem. time. É o time, gente. É verdade. O Montoro tem Ele Boa entrou bem. partida no PSG, Ele entrou o muito Atlético de bem Madrid, ele agora jogou contra o muito bem. Atlético de Ele é Madrid. ousado, a gente precisava disso. Ele entrou sem A gente medo. precisava de uma criança. E Uma ele moda é novo, foi né? isso. Sem A gente medo vai ter outra nenhum. criança. Ele pintou e bordou ali no campo de ataque do Atlético de Madrid. Pintou e bordou. E quase fez um gol, né? Ou seja, Paiva, por favor, faça esse time acontecer. Então, e fazer a Lívia tá te mandando uma DM com a escalação. Por favor, Eu vi né? falando, estou fazendo uma carta aqui pro Paiva. Ele precisa. Paiva, me aceita, me segue de volta pra você ler minhas mensagens. Por favor. Gente, o papo tá muito bom. Foi uma delícia ter, né, conversar sobre a semana do Botafogo. Eu falei pra você antes de começar, vai passar muito rápido. Lívia me avisou, vai Cara, passar muito passa muito rápido, a gente Bizarro. nem sente o tempo passar. Não, e se vocês deixarem, eu vou falando. Ah, vou a falando, gente vou mandando também. mensagem. Volto lá na minha bisavó, entendeu? E depois me perco nesse Ai, meio foi tempo. uma delícia, né, gente? Esse foi nosso terceiro episódio, né? Foi ótimo ter você aqui, trazer a sua experiência, a sua vivência pra gente, pro pessoal que tá assistindo em casa, né? Eu queria saber se você quer deixar algum recado pra torcida alvinegra, pras meninas, né, que têm interesse em participar também. Eu acho que eu quero falar que a gente tem que se acostumar que esse é o novo Botafogo. É isso. É tempo de Botafogo e eu acho que a gente tem que internalizar isso. Chega de ter medo de qualquer coisa, a gente tem pânico de nada, a gente tem Tô fome de ouvindo, tudo. perfeita. Tô ouvindo. Então, acreditem no Botafogo. Eu ouvi muito, né? Ai, Botafoguense é tudo velho. E olha aqui, Olha 4 meninas jovens. super jovens, Colágeno. sabe? Mulheres. Sem botox, por favor. Ainda aqui, Que resistindo. estão aí vivendo do Botafogo aí na pele, assim. Sim. Então, eu acho que é isso também. Para as meninas, principalmente, acreditem, vocês podem chegar. Quando eu decidi fazer publicidade e comunicação, eu pensei muito em mais um dos meus sonhos de profissão, era ir para jornalismo esportivo. Uhum. Porque eu sempre amei tudo isso, então acho que a gente pode mesmo se inspirar aqui nessas meninas maravilhosas e em tudo isso pra gente poder seguir aí e ocupar nossos lugares. É isso. Maravilhosa. Então, sigam a gente nas redes sociais, tá? @mais7podcast. Se inscreva no nosso canal, siga a gente em todas as redes sociais que estamos aí nos multiplicando. Então É vocês nos acham em qualquer canal. Por favor, nos sigam e compartilhem o Spotify, nosso link tudo. do nosso podcast. É muito importante que mais pessoas nos acessem, nos conheçam, para vocês nos acompanharem também. E vai ali no YouTube, no Spotify, deixa um comentário sobre quanto vocês acham que vai ser Botafogo e Palmeiras nas oitavas. É. Fala o placar aí pra gente. Somos 3 botafoguenses de alma e microfone, do Manto 7 Arquibancada. Nos vemos no próximo Mais 7 Podcast. Tchau! Beijo.